Pode criar, pode criar. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar! Olá, ouvintes! Eu sou Natália Kessler. E eu sou a Fabiane Steffler, e hoje nós vamos apresentar o podcast Pode Criar. O tema de hoje será o surgimento e desenvolvimento das ferrovias no Rio Grande do Sul e a relação delas com as heranças culturais presentes no nosso estado, com o convidado Karen Lopes, que é doutora em arquitetura pela Universidade Politécnica de Catalunha e atualmente é professora aqui na UFSM. Boa tarde, Karen. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Primeiramente, então, conta pra gente um pouquinho mais sobre tua história e a tua trajetória profissional. Bom, eu sou natural de Santa Maria, fiz todo o ensino primário e médio aqui na cidade e estudei arquitetura em Porto Alegre, porque não havia arquitetura aqui em Santa Maria. Trabalhei aqui em escritório de arquitetura, como avaliador de banco. Em 89 eu fui para Barcelona, onde eu morei por 7 anos e fiz o meu doutorado e parte de um mestrado. E voltei em 97 para Santa Maria e comecei como professor substituto e depois como professor efetivo no curso de arquitetura daqui da Universidade Federal de Santa Maria. Então, além da graduação em arquitetura, dou aula nas pós-graduações de patrimônio cultural e de arquitetura, urbanismo e paisagismo aqui da universidade. No laboratório, nas pesquisas, eu trabalho muito, o meu foco é patrimônio, patologia, né? Tudo relacionado à edificação, à história, à cultura, relacionada ao imigrante, não só na cidade de Santa Maria, mas na região. Depende do aluno, do trabalho que está sendo desenvolvido. Basicamente, esse é o meu foco de trabalho. Muito legal. Então, seguindo nessa linha, a gente quer saber como surgiram as primeiras ferrovias do Rio Grande do Sul. Porque a gente sabe, né, que foram companhias estrangeiras as responsáveis pela construção e o desenvolvimento delas. E a gente quer saber a relação do Brasil com esses países. Bom, a ferrovia, como sabe, Dom Pedro II vivia na Europa, ele gostava muito, né, dessas inovações para a época, mas também tinha uma questão de ocupação do interior do Brasil e no caso do Rio Grande do Sul, que foi assim, é uma região que foi colonizada, digamos assim, foi ocupada de uma certa época tardia em relação ao Nordeste do Brasil, centro do país. Então, uma das formas de ocupar foi o uso da ferrovia. Então, a ferrovia foi um dos caminhos encontrados para ocupar o Rio Grande do Sul. Como o estado do Rio Grande do Sul não tinha dinheiro, não tinha condições para construir essa ferrovia, então eles passaram para o governo federal, né? Não era federal na época, mas para entender fica mais fácil, que também não tinha condições, não tinha dinheiro. Então, por isso que eles passaram para a iniciativa privada estrangeira. Então, no sudeste do Brasil entram os ingleses, desde Dom João VI, né, tem uma ligação muito grande com os ingleses, e é onde estava, digamos, a economia, o maior poder econômico, o café, o ouro das Minas Gerais, né, diamantes, todos aqueles ciclos que a gente já conhece. E aqui no Rio Grande do Sul era o gado que se tinha. E o inglês não tinha muito interesse. Por isso que o franco-belga entra aqui no Brasil pelo Rio Grande do Sul. Então, eles assumem, digamos assim, se predispõem a construir a ferrovia aqui do Rio Grande do Sul. Claro que a relação tanto do Brasil com a Inglaterra, como França, Bélgica, Alemanha, não tinha nenhum grande problema. Isso só vai ocorrer alguns problemas a partir da Primeira Guerra Mundial, mas nessa época não havia problemas, né? O imperador era casado com uma austríaca, né? Então tinham relações com esses países sem nenhum problema. Trazendo um pouco mais sobre o teu campo de estudo, comenta um pouco sobre as heranças culturais e geográficas dessa época que ainda estão presentes aqui na cidade, como por exemplo o bairro Itararé. Em relação às heranças culturais, Santa Maria tem uma série de ciclos, né, de etapas. Começa, né, antes da chegada da comissão demarcadora, nós tínhamos os índios, tínhamos os jesuítas, que Santa Maria era um caminho
de passagem das tropas, né, que iam para o sudeste do país. E era fronteira, era o limite entre Espanha e Portugal. Mais tarde, então, vem a comissão demarcadora, aí vem os portugueses, né, que são paulistas, são pessoal de Laguna, então tem muita influência portuguesa. E com isso, com esse grupo estabelecendo aqui nessa região de Santa Maria, todos esses fazendeiros que moravam aqui nas Sesmarias, na região, começam a vir para Santa Maria e construir na rua do acampamento. Claro que eram umas casas muito simples, né? Pau a pique, não era o que a gente conhece hoje, até não existe mais nenhum resquício daquelas construções. Mas começam a assentar, digamos, a ter uma certa influência do militar aqui na região. Na sequência, então, mais tarde, vêm os alemães. E os alemães vão trazendo uma certa influência, principalmente na questão do produzir. Porque tanto o alemão como o italiano, eles eram agricultores, mas eles tinham um segundo trabalho. Eles também faziam artesanato, eram ferreiros, eram sapateiros, faziam celas, eles trabalhavam com esses produtos, né? com esse tipo de produção, eram relojoeiros, ou seja, eles tinham uma segunda profissão além da parte agrícola. E quando eles chegam aqui em Santa Maria, eles vão se dedicar à parte agrícola, mas principalmente à área de comércio. Por que o comércio? Porque Santa Maria já tinha, né, uma parte de gado, já tinha, o português já estava estabelecido aqui. E eles vão entrar mais nesta parte comercial. Até a Revolução Farroupilha, que então para tudo. E o que movimenta Santa Maria? São os alemães, principalmente, que vão desenvolver o comércio. Por isso que eles criam tanto o alemão como o italiano, nós temos as associações, né, que hoje tem as danças típicas, né, Associação Italiana, Associação Alemã, elas foram criadas nessa época, primeiro pelos alemães, para dar suporte e apoio àqueles imigrantes alemães que vinham para a cidade e precisavam de moradia, um local para morar, uma referência, questão do idioma também, né? Eles não vinham sabendo falar português, a não ser os que vinham de Novo Hamburgo, daquela região próxima de Porto Alegre. Então essa associação tinha uma função cultural, como nós temos essa influência até hoje na nossa sociedade, mas tinha uma função econômica e de apoio, saúde, educação, uma série de formações. E depois nós temos mais adiante o japonês, o árabe, ultimamente nós temos o haitiano, né? O pessoal que chegou, agora venezuelanos, que a influência ainda é muito recente, não tem uma marca tão grande na nossa população, talvez daqui a alguns anos nós venhamos a ter, mas do alemão e do italiano principalmente nós vamos ter nessa questão, né, do comércio e se estabelecer ao longo da Avenida Rio Branco. Então aí já entra um pouco a questão da ferrovia, então se estabelecerem ali naquela região. O judeu que vem de Philipson também fica próximo à Câmara de Vereadores, tem a sinagoga, então eles vão se estabelecer nessas regiões. Por quê? Porque é esta área da cidade que havia. E ela vai crescer muito em direção ao norte quando é feita a estação férrea. E depois da estação foram criadas oficinas, a Vila Belga, que era para os trabalhadores, como dizer, não era o votier, os que mandavam na ferrovia, porque esses viviam em chácaras ou na Avenida Rio Branco, era o do telégrafo, era aquele chefe de linha, o chefe das fábricas, porque ele constantemente tinha que se deslocar até o trem, até a fábrica, até a estação. Então ele já morava ali perto. Aí agora aquele trabalhador braçal que construiu o trilho, como meu avô. Meu avô era chefe de linha. Ele trabalhava ao longo das linhas, comandava as equipes que construíam essas linhas férreas. Ele não morava na Vila Belga, ele não morava ali próximo. Então ele morava ao longo da linha. Vai surgir a partir desses trabalhadores que construíam os trilhos, as coisas, o bairro Itararé.
e vai se desenvolver, porque ali vocês vão encontrar muito italiano, muito alemão, muito austríaco, né? Então, mas o surgimento maior é em função desses trabalhadores, porque tanto esse alemão, austríaco, eles trabalhavam para a ferrovia, fabricados trens aqui em Santa Maria, não as locomotivas, mas os vagões eram fabricados aqui em Santa Maria. Então, eram eles que produziam e trabalhavam, e aí que deu, digamos assim, o crescimento da cidade ali no Itararé e próximos, né? Depois tem aquela outra vila operária, seguindo Ernesto Becker, passa por baixo do trilho. A Vila Ponte Seca é uma vila operária ferroviária. Então, aquilo ali também já são, claro, do século XX, mais próximos a nós. Considera a Vila Belga, ali as casas dos engenheiros na André Marques são de 1954, são bem posteriores, são as últimas casas feitas, considerada dentro da Vila Belga, mas ela não foi feita pelos belgas. Então, Caio, podemos dizer que a construção das ferrovias favoreceu ou acelerou o processo de migração na cidade? Sim, a ferrovia ela tem essa característica que é de criar cidades, criar locais. Então, ao longo da ferrovia vão se criar muitas cidades, não só desenvolver cidades como Santa Maria, mas novas cidades, novos núcleos vão surgir ao longo e pela presença da ferrovia. Faz parte dela acelerar também o crescimento das cidades. Por quê? Porque as pessoas começam a sair do campo e vir para a cidade trabalhar. Ah, mas por que ela não gosta da agricultura? Não. É que à medida que as famílias dos colonos, vamos chamar assim, vão crescendo, cada um tinha 12, 15 filhos. Aí tinha que dividir aquela terra que ele tem entre os 12 e os 15 filhos. E esses tinham mais 12, 15. Chegava um momento que não tinha mais terra para a família, a não ser que casasse, que tivesse. Então começa a faltar um pouco da terra para o colono e ele acaba vindo para a cidade trabalhar. Então a ferrovia, com a criação das oficinas, né, e com isso acelera a migração para a cidade. E também traz o imigrante que vai criar lojas, vai criar bares, hotéis, vão ter teatro, aí nós vamos ter uma infinidade de novas funções dentro da cidade que vão demandar mão de obra. Então, muito dos colonos, em uma época de plantação, vai e trabalha na sua plantação, e na época que não é nem de colheita, nem de plantar, ele vem trabalhar na cidade. E aí alguns acabam ficando e vai ser a mão de obra que vai ser utilizada pela ferrovia. Quais são os formantes da cultura em Santa Maria e quais imigrações formam a população da cidade? E dentre as culturas trazidas pelos imigrantes da época, quais se fazem mais presentes em nossa cultura municipal e regional atualmente? Bom, como eu falei, Santa Maria é pluricultural, mas destacamos o português, o italiano e o alemão, né, que são, acho, os mais marcantes que nós temos aqui na cidade. E deles, né, quais são as influências, digamos, na questão da cultura? Basicamente, eu destacaria 3. Primeiro, a questão religiosa, né, que seja a cristã, o católico predomina, mas nós temos os protestantes que chegam através do alemão, né? Nós temos gastronomia, que é muito, muito forte, né? Não só do alemão com... Por exemplo, na minha infância era normal as doceiras serem descendentes, serem alemãs. Então, por isso que eu adoro aquelas tortas, que é uma massa muito fininha de bolo e que tem vários recheios diferentes. Essa questão moderna importada atualmente dos Estados Unidos de ontem, que são os bolos gourmet, aquele bolo com umas massas dessa altura que sujou com um recheio que é a mesma cobertura, caríssimos, e que tu olha e não atrai. Né? Eu me lembro da minha infância ter aquelas tortas com 50 recheios diferentes. Então isso faz parte da minha cultura, da minha parte, vamos dizer assim, italiana, esse tipo de questão da alemã. Salada de batata, né? Já pelo lado do italiano, a polenta, frango, aioli, esses outros elementos. Na questão gastronômica, assim como tem a feijoada, né? O peixe, né? O bacalhau, o uso da azeitona, do português. Então, a culinária é algo que une muito e está muito presente. O galego
esqueleto do Augusto do Veracruz, que é característico da cidade e conhecido por isso, é um dos patrimônios que nós temos da cidade, que deve, né, ser incentivado. Por que ali no Distrito Criativo não se pode colocar um Augusto moderno, alguma coisa ali, fazendo, né, recuperando um pouco desses pratos tradicionais? E também teria um pouco a dança, a música, né, e a família como um todo, né? A forma como as famílias se relacionam, como elas se estruturam. É mais, eu acho, no relacionamento. É diferente uma família italiana de uma família alemã, de uma família judaica. Todos têm características, vamos dizer, comum brasileiras, né? Já tem aquele elemento comum, mas vem muito, né, da sua formação, a forma de receber, a forma de que tipo aí entra a culinária também, entra a comida, né, o ser mais acolhedor ou um pouco mais distante. Eu acho que isso tudo forma a cultura que nós estamos. A música, então a religião, a gastronomia. Vestimenta não vejo tanto, porque a gente não é de ter aquela vestimenta típica de região de colonização alemã, de colonização italiana. Mas eu acho que esses são os aspectos principais na cultura que influenciam em Santa Maria e aqui a região, Rio Grande do Sul como um todo. Então, finalizando a nossa conversa, Cário, ao andar pela cidade, facilmente nos deparamos com trilhos, trens, estações e estações como a popular Estação da Gare. Atualmente, qual a funcionalidade das ferrovias e qual o futuro dessas instalações em geral aqui na nossa cidade? Bom, a ferrovia era importante, né? Tanto que ela tem um período marcante dentro da sociedade santamarense, assim como nós temos o período militar, nós temos o período da universidade, né? Então houve um período em que ela, digamos assim, desbravou o Rio Grande do Sul. Só que é algo estanque. Ela liga um ponto ao outro, mas para ir, tu tem uma cidade que não está ao longo dessa via, tu precisa transportar a mercadoria até ela. E isso foi o que facilitou, então, a construção das estradas. Claro que isso muito patrocinado pelas fábricas de pneu e de automóveis, e o governo, em função de custos e de todos esses interesses, digamos assim, entre aspas, deixou a ferrovia de lado e incentivou a construção de estradas. O que restou, né, não só da questão ferroviária, mas desses vários ciclos, são edifícios que nós temos, como tu citaste a Gare, mas existe galpões, existem outros edifícios, não só aqui na cidade, mas na região, que estão abandonados. Porque como a ferrovia ela só serve para transporte de mercadorias, ela não tem mais aquele transporte de pessoas, que é o que dava a vida, então muitos dos trechos ferroviários foram abandonados e foram desmanchados. Ali no quilômetro 2, por exemplo, já não existe mais os trilhos, foi loteado, foi criado casas, moradias por ali. Então só ficou o trecho por onde cruza o trem que leva mercadorias para Porto Alegre, para o Porto ou para onde for. Então esses prédios que estão abandonados, que eu acho que é um pouco o que o Distrito Criativo está querendo fazer com a Gare, com os prédios ao longo da Avenida Rio Branco, é dar um novo uso. Se usar um edifício desgasta, o não usar é pior ainda. Então, o que deve ser feito para mim nesses prédios é recuperá-los e dar um novo uso. Que tipo de uso? Estudar a região onde está aquele edifício, falar com as pessoas que moram ali, que trabalham, com os comerciantes, enfim, que vida, qual é a características daquela região, porque vamos pegar assim, o centro de Santa Maria é diferente aqui de Camobi. Eles não têm as mesmas necessidades, os mesmos interesses, digamos assim, né? Então, ver aquele edifício naquela região e, a partir disso, dessa análise, saber o que colocar. Não é que antigamente todo prédio antigo virava museu ou virava centro cultural. As pessoas podem discordar de mim, mas do meu ponto de vista isso não traz vida. Primeira coisa, pelo menos 50% daquele bairro, daquele local tem que ser moradia.
porque tem que ter vida 24 horas. Pega o centro de Porto Alegre, por exemplo. À noite não tem uma viva alma, morre. Por quê? Porque ninguém mora, são só bancos, comércio, escritórios. Então tem que ter moradia para dar vida àquele local. E esses prédios recuperados, esses edifícios antigos, têm que atender a demandas. Pode ser uma livraria, ele pode ser uma loja de artesanato, o BRIC, né, que acontece ali na Redenção. Em um determinado momento pode ter algum outro edifício que vai ter um BRIC constantemente ali, ou seja, não é pensar, eu acho que ali vai funcionar, vai ter tal uso. Não, então é o que o Distrito Criativo, né, fez ali em relação à Avenida Rio Branco, conversar com técnicos, conversar com os historiadores e conversar com a população, com as pessoas que vivem ali para definir o que vocês precisam, porque vocês é que vão dar vida a essa região. E dar vida como? Usando este comércio, né, que mesmo nós conversávamos antes. O Santa Maria tinha pequenas lojas, pequenos comércios que vêm lá desde do imigrante alemão e italiano, que desapareceram a maioria delas. E alguns não eram tão pequenos, Casa Orestes, né, e algumas Casa Roth, Joalheria Pereiron, sumiram da cidade. Hoje tu tem as grandes, né, Renner, C&A, sei lá, as grandes lojas que estão em todo o mundo, assim como os grandes supermercados ocupando esses espaços. E aquele pequeno comércio do vizinho que tu batia na porta, ele abria ali, te estendia, né, te dava a farinha, o que tu precisava, porque tu tinha um contato diário. Tu era colega do filho na escola, as mães se conversavam, então era um comércio pequeno ou maior, que tu tinha um conhecimento, e eu acho que é isso que está faltando. Essa integração entre o usuário desse edifício, seja o bar, seja a lancheria, seja uma loja, e as pessoas que vivem aquele bairro, aquela cidade. Então tá bom, Carol. Muito obrigada por disponibilizar o teu tempo, vir conversar com a gente, trouxe bastante informação, bastante coisa boa pra gente ouvir. Eu que agradeço, né, por você me terem convidado para estar aqui e espero que tenha podido colaborar, ajudar, esclarecer com algumas coisas. Gente, foi muito legal. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Boa tarde. Então, pessoal, finalizamos a nossa conversa com o nosso convidado de hoje, Cário Lopes. Foi uma entrevista muito legal, com muita informação sobre a história da nossa cidade de Santa Maria. Eu sou Natália Kessler. E eu sou Fabiane Steffler, e esse foi o podcast Pode Criar. Pode criar!